todos, servidores do Judiciário, Polícia Civil, Polícia Federal, a magistratura das 3 esferas, o Ministério Público das 3 esferas. Estou esquecendo alguma instituição, me perdoem, mas é para nós muito importante esse movimento. Então, muito obrigado. E aqui o Dr. Raul, pelo Ministério Público também, vai falar umas palavras. Raul. Bom, quero agradecer a presença de todos, né? Nós temos que nos unir num momento desse, porque todo mundo está acompanhando o que se passa no país, né? Nós estamos vivendo um país profundamente mergulhado numa crise ética, numa crise moral, que abala todas as instituições, afeta o interesse de todas as pessoas, né? Bilhões de reais vazam pelos ralos da corrupção e não chegam à população, principalmente mais carente, que ainda precisa do básico de saúde, precisa de educação, precisa de melhores aparelhos de justiça. Nós estamos assistindo a tudo isso e ficamos perplexos quando vemos que aqueles que nos representam no Poder Legislativo, que deveriam fazer as nossas leis, que recebem uma proposta apoiada por mais de 2 milhões de brasileiros, na calada da noite resolvem deturpar essas medidas e, além disso, se não bastasse essa deturpação das medidas, ainda usar o mesmo instrumento para se voltar contra as instituições que investigam, que promovem as ações e que julgam esses processos. O brasileiro não pode assistir a tudo isso de braços cruzados e calados, né? A imprensa tem esse papel de alertar a população, e esse ato aqui é um ato de sensibilização dos órgãos de imprensa, mas também de todos os profissionais do direito, para que cada um faça a sua parte nas redes sociais, naquilo que está ao seu alcance, para que mostre para a população o quanto nós estamos perdendo se ficamos calados. Porque o mal, em todas as circunstâncias, cresce porque os bons se calam. Nós não podemos nos calar diante de uma situação dessa aí. Precisamos enfrentar de maneira robusta esses atos que são atos contrários ao interesse da sociedade, para que essas medidas sejam revistas, para que o Senado tenha a sensibilidade de não aprovar os absurdos que passaram na Câmara dos Deputados, e para que, se ainda assim o Senado tiver essa coragem de endossar esse absurdo, que o presidente da República tenha a honradez de vetá-lo, ou o Supremo Tribunal Federal de se posicionar. Afinal de contas, é o órgão máximo do Poder Judiciário e tem a obrigação de defender as instituições. Então, eu agradeço muito a presença dos senhores, nós contamos com a colaboração de todos, cada um na sua esfera de atuação, na sua área de vida e de trabalho, para que alerte a população do que está acontecendo no nosso país. Ontem nós vimos os procuradores, né, federais manifestarem que renunciarão se essa lei for adiante, porque é um absurdo. Nós estamos aqui com a presença do Dr. Rudes, por gentileza, Dr. Rudes, que é o nosso procurador federal aqui em Araraquara, e temos a certeza que neste momento, mais que nunca, temos que apoiar o Ministério Público Federal na grande missão de, nesse processo da Lava Jato, passar esse país ali. Dr. Rudes, eu queria que o senhor, por gentileza, também manifestasse umas palavras. Obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde a todos. Estamos aí, eu, meu colega Gabriel da Rocha, procurador da República, também para expressar a nossa indignação com esses últimos acontecimentos, que culminaram ontem com a votação, na madrugada de ontem, da Câmara dos Deputados, que absolutamente descaracterizaram o projeto inicial das 10 medidas e ainda fizeram, implementando medidas no sentido exatamente oposto, no sentido exatamente ao contrário, e desestimular o combate aos atos de corrupção. As medidas foram propostas, todo mundo tem conhecimento disso, a partir de mais de 2 milhões de assinaturas, parte delas inclusive colhidas aqui em Araraquara. Em nenhum momento houve a pretensão de que as medidas fossem aprovadas exatamente como foram propostas. Sabia-se que ali havia algumas medidas que era necessário alguns ajustes, era possível se discutir e encontrar, enfim, uma solução. O mais importante que havia ali, me parece, era o diagnóstico da caótica situação que nós temos no que se refere ao combate à corrupção. Isso era importante. Diagnóstico esse que ninguém de bom senso consegue afastar. E de todos os exemplos, eu me permito me restringir à questão do sistema prescricional no direito penal, no direito processual penal, que nós, que somos da área jurídica, sabemos que está absolutamente equivocado e que precisa ser revisto. Então não havia assim, essa pretensão de que aquilo fosse aprovado exatamente como estava. E por isso passou por um processo bastante maduro de discussão
na comissão especial e que inclusive de onde saiu o relatório, que não era exatamente como foi proposto, mas era um relatório bastante maduro e bastante aperfeiçoado. No entanto, submetido ao plenário, nós vimos o que aconteceu, né? Foi jogado pro chão, como disse ontem o doutor Janot, não se trata mais do mesmo pacote que foi ali apresentado. Ontem a situação me pareceu ainda mais grave, ontem à noite, que o senhor deve ter acompanhado, a tentativa de se aprovar um requerimento de urgência, para que aquilo que nós mal havíamos digerido fosse novamente submetido, agora já no Senado e de novo aprovado como estava. Então a gente tem percebido aí um atropelamento das discussões, que em total desencontro com o anseio da população quando fez essas propostas e com essa inclusão da questão do abuso de autoridade, com tipos absolutamente genéricos, absolutamente abertos, que tem sabidamente o intuito de nos acuar. Isso é absolutamente tranquilo. Quem tem uma visão global do que está acontecendo consegue perceber que se trata de uma estratégia concertada no intuito de frear os atos de investigação que tem sido feito Brasil afora, e o mais noticiado, naturalmente, é a Lava Jato. Por outro lado, a conduta do Senado ontem e não aprovar o requerimento talvez nos dê aí alguma esperança de que o projeto, quando chegar ao Senado, enfim, tenha lá uma resistência na casa. O que eu acho importante é que mantenhamos todos unidos, as entidades associativas e, sobretudo, a população e a imprensa acompanhando de perto o que está acontecendo.